Pai, nós somos um milagre do Senhor e nós estamos aqui independente de situações que se levantam. Passamos por muitas lutas, erros, acertos, adversidades. Em alguns momentos, ó Deus, nos sentimos muito fortes. Em outros momentos, fragilizados. Muitas vezes, ó Deus, nos sentimos incapazes. Mas o Senhor é aquele que está como um pêndulo na nossa vida, que equilibra, que traz, meu Deus, o apoio quando estamos caídos. Nos levanta, nos põe de pé, mas também que nos controla, Deus, quando estamos perdendo ali a noção. Olha para cada coração agora, Deus. Trata com cada coração que está inclinado para a Tua presença. Olha para aquela pessoa que está vivendo em meio aos vazios, ou ela está vazia. Por dentro, meu Deus, como escombro, ainda que por fora, meu Deus, sorria, ainda que por fora disfarça, mas às vezes a pessoa está totalmente destruída, quebrada, sem achar, Senhor, um caminho, uma saída, uma solução, muitas vezes agitada, irritada, abatida, desanimada. Mas o Senhor tem a capacidade de nos pegar nos braços, ó Deus. E como a Tua própria palavra diz, 1000 iria cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seríamos atingidos. O Senhor diz que esse mundo nos produziria aflições. E como tem produzido aflições, Deus? Como surgem aflições o tempo todo? Mas o Senhor tem o poder de nos levantar, de nos colocar de pé. Se derrama diante dEle, vai abrindo o coração ao Pai, dizendo para Ele: cuida de mim, Deus, cuida de mim, cuida da minha vida, cuida dessa situação que eu estou enfrentando. Shuriada labaterere kovare cantarida la mama macherere charada laba charanala rianorena la mama macherere cantore covarida laba charada la mama macerere riadorida la mama mahala. Bom dia a todos. Podemos sentar-se em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Nós temos um hábito assim de reclamar bastante da vida, não temos, irmãos? As lutas vêm, e não é porque você é murmurador, mas existe um conjunto assim de frustrações que elas surgem do nada, elas simplesmente aparecem. E quando aparece, a gente fica triste. Você pega, por exemplo, tem pessoas que reclamam muito de como alguém lida com ela. E ela não entende o porquê daquilo ali, ela fica frustrada. Ontem de manhã, metade do dia, um senhor que ele é encarregado no lugar, ele estava desabafando, ele falava assim: pastor, eu tenho um funcionário lá que está me dando muito problema. E ele falou assim: eu falo as coisas, ele provoca, ele age de maneira estranha, ele me encara às vezes, fica assim, e ele falou, está ficando difícil trabalhar com ele, porque ele está me intimidando, ele falando para mim. Aí eu perguntei para ele: mas ele está quanto tempo aí? Ah, falou, bastante tempo, pastor. Mas ele não era assim não, pastor, a gente às vezes até cutucava, pisava, a gente irritava ele era bonzinho, e ele nunca fazia isso. E agora ele está diferente, ele está estranho, ele está perturbado. Ele falando. Hoje ele está sendo incomodado por essa pessoa. Essa pessoa virou uma grande ameaça para ele, não é? Ao ponto de não conseguir mais trabalhar bem. Então ele vai conversar com os seus liderados. Aquela pessoa cria para ele
um ambiente muito hostil e fica ruim que ele lide com aquela pessoa. E ele falou, e quanto mais gente tem perto, pior fica. Porque como se ele estivesse realmente afrontando aquele homem. E eu fui dando corda, conversando um pouquinho mais, respondendo ali o que ele estava falando. E ele estava assim, sem saber por que essa pessoa mudou. Por que essa pessoa mudou? Eu falei assim, mas teve um momento que essa mudança ocorreu, não teve? Teve. O que acontece com essa mudança? Por mais que ele não entenda essa mudança foi criada por ele mesmo. Como ele falou, ele tinha um rapaz que parecia um bobão, que trabalhava lá, ele se provocava, irritava, tratava ele de várias formas. Mas chegou um dia que aquele bobão fez o quê? Espera um pouquinho, acabou agora. Não é? E agora o bobão resolveu confrontar. E isso está incomodando. A culpa é de quem? Do bobão ou do que achava que era muito esperto? Aí que está o grande problema. O ambiente que ele, mesmo sendo de Deus, cristão, frequenta uma igreja, ele vai numa igreja, ele reclama hoje, ele amarra o demônio, ele pede oração para que aquele demônio seja repreendido na vida dele. Infelizmente, aquele ambiente que ele está vivendo hoje, não foi o diabo que criou. O diabo está aproveitando o ambiente. Foi ele que criou o ambiente. Então, onde que eu quero chegar com isso? Eu preciso, muitas vezes, tomar muito cuidado com o ambiente que eu estou vivendo, porque ele é criação minha mesmo. Foi eu que criei aquele ambiente. Se você pega um cachorro desde pequenininho, você trata ele de uma forma, ele vai refletir aquilo que você está tratando. Mas se você confrontar, ele é pequenininho, vai confrontando, um dia ele mata o dono. Que isso, pastor? Mas é verdade. E culpa do quem? Do cachorro que é mau, não é? Ele estava louco, ele tinha raiva, mas da onde surgiu aquele ambiente? Do próprio dono que causou aquilo ali. Só que a gente esquece o que passa lá atrás, não é? A gente olha para o momento. Então, eu preciso tomar muito cuidado na minha vida a respeito de tudo que eu faço nessa vida, porque aquilo ele vai trazer uma consequência. E isso é bíblico, está dentro da Bíblia. Mas esse ambiente não é só no trabalho que nem para ele. Você pode ter um filho que está te afrontando hoje. E você não entende por que esse filho está te afrontando. Pastor, ele não afrontava. Ele não afrontava. Mas um dia passou a afrontar. Por que ele passou a afrontar? Será que não é uma consequência de alguma coisa? Será que não tem alguma coisa que eu errei na mão? Que eu agi de maneira desproporcional? Ah, não, mas eu... Não, não é eu. É o ambiente que eu estou criando para mim. Então a gente não para pensar nisso, mas muitas coisas que a gente está trazendo, a gente fica pedindo, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu tenho essa capacidade de Deus de mudar essa situação que eu criei. Só que aquela situação só vai mudar na tua vida a hora que você entender e decidir mudar esse ambiente. Aí você muda a situação da qual você está fazendo. Você está entendendo? Você protege demais um filho hoje, você defende ele de qualquer forma. Amanhã ele vai esperar essa reação da tua parte. O dia que você não fizer, ele vai ter uma reação complicada com você. Porque é uma consequência. Você está entendendo? Você começa a pisar, uma hora você vai afastar. Talvez o apoio que você tem. Não é? Se eu ficar todo dia no mesmo lugar aqui, por mais forte que é esse altar, uma hora ele vai começar a ceder, ele vai começar a ter uma variação. Não é assim que acontece? Então, tudo na vida ela vai gerar uma reação. Você pega um ovo, quebra, faz um omelete, você vai batendo, você vai criar uma reação naquilo ali. E a gente, às vezes, criou essas reações que a gente está vivendo. Gálatas 6,7, ele fala assim, ó, não erreis. Coloca para mim a NTLH, pode ser, o William? É a mesma coisa, mas olha só como é que ele diz, ó. Não se enganem, amém? Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa é isso mesmo que, olha o que ele está dizendo, o que uma pessoa plantar é isso mesmo que essa pessoa também vai colher, ela vai trazer. Eu mudei porque ele está ceifar, fica mais fácil para colher, então é uma linguagem mais própria nossa do dia a dia.
mas é o mesmo significado. E às vezes a gente escarnece ou zomba, ou então a gente erra ao conceito de Deus de pensar que algumas coisas se tornam bobeirinhas. Mas mesmo que Deus não te impute o mal, ou Ele te condene por isso, aquela situação que está sendo criada, ela vai trazer para mim uma reação ao longo de algum momento. À medida que eu me afasto de Deus, aquilo vai me trazer também um ambiente. À medida em que eu me distancie da palavra, vai me trazer uma consequência. Mas à medida que eu me aproximo de Deus, eu vou chegando mais perto de Deus, aquilo vai me trazer consequências boas também. Então ele fala assim, não se engane, não crie uma expectativa errada. O que você plantar, você vai colher. O que você fizer para a tua vida ali, você vai ter o fruto daquilo novamente para você. Então eu preciso estar muito atento, o que eu estou plantando? E nós deveríamos refletir, parar um pouquinho e ver o que eu tenho semeado. E às vezes a gente não para pensar nisso dentro da tua casa, no ambiente de trabalho, com as pessoas que você está vivendo. E ele falou, pastor, o que eu faço agora com esse moço? Você vai ter que corrigir. O que ele vai ter que fazer agora? Passar um momento da vida dele plantando situações para ele ter um outro ambiente, uma outra situação. O casamento é a mesma coisa. O que aconteceu de ruim, você vai ter que começar a plantar coisas para que o ambiente que você quer, ele venha florescer na tua vida, para você ter o fruto daquilo ali. E não vai ser por passe de mágica. Ah, não, mas eu queria que fosse. Tudo bem, você acordou hoje e você quer que seja diferente. Mas faz quantos anos que você está plantando uma outra semente? Quanto tempo já vem aquela semente ruim sendo semeado? Quanto tempo vem acontecendo aquela situação para que aquilo venha se tornar daquela forma? Então é isso que a gente precisa pensar. Por que Deus não me atende? Deus está atendendo, mas o tempo da colheita leva ali um período. Há um tempo até aquilo mudar, que eu vou precisar de agir em relação àquilo. E aí eu queria que você fosse um pouquinho mais à frente não, no caso ali, você voltasse um pouquinho para trás, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. 1 Samuel 1, 6. Aí pode ser a tradução normal, não tem problema, tá, William? Obrigado. A Bíblia fala de um ambiente que havia dentro da casa de até um grande homem da Bíblia, chamado Eucana. E esse Eucana, ele tinha 2 mulheres, a gente conhece. Uma mulher era uma máquina de fazer filho, né, irmãos? Tinha filho pra caramba, já casou, mano, um monte de filhos mesmo. E aquele tempo o filho era a maior riqueza que você podia ter. Se você tivesse filho, você estava garantido. Hoje também, né, irmãos? Bolsa Família, essas coisas. O negócio não, é verdade. Não mudou muito, né? Só que a consequência é diferente, né? Mas assim, aquele tempo precisava mesmo de ter filhos. Até para você manter o nome seu sobre a face da terra. Hoje ninguém está ligando se o nome vai acabar ou não, não é verdade? Se perguntar para alguém, teu sobrenome vai desaparecer. Eles nem ligam. Tem uns que falam até, tira meu sobrenome. Não é desse jeito? Até tira, muda, troca por outro. Mas aquele tempo era importante isso. E tinha essas 2 mulheres. E por causa de ciúme dentro daquele lar, a Bíblia conta que havia um ambiente muito ruim entre elas. Não é? E esse ambiente ruim, quando você pega toda a história, porque era assim, Ana não tinha filha, né? Não tinha filhos e filhas. E a outra já tinha um monte de filhos. Só que uma era amada pelo marido. A outra tinha um monte de filhos. Você vê que estava equilibrado. Se tinha um monte de filhos, o marido considerava ela até uma mulher muito mais produtiva. Quando eu falo produtiva, no lado afetivo para ele, porque ele teria que estar lá, cuidar dos filhos, convive, não olhando para um lado mecânico, né? E já a Ana, ela tinha um afeto, mas não tinha o filho, não tinha ninguém, estava sozinha. Só que a outra, o que a outra fazia? A Bíblia diz assim, ó, e a sua competidora, excessivamente fazia o quê? A irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre.
Então, o que aconteceu? A Ana não podia ter filho, já a Penina tinha filho. A Penina podia ter sido sábia, não podia? Podia ter vivido em paz com o marido, com aquele monte de filho, proporcionando um ambiente muito mais favorável para ela. O que a Penina faz? Ela trata aquilo como uma rivalidade, não é? Ela passa a viver como se fosse ali uma competição. Não, provocava, e a Bíblia deixa claro que essa provocação, ela chegava a se tornar uma irritação, né? O embravecer, de uma forma de embravecer, só que não no normal até, dentro do natural, era uma coisa excessiva. O restante dessa história, você vai saber o que acontece. Uma vai na presença de Deus, chora, ora, clama, 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 e Deus e dá o que para ela? Não um. Deus dá 5, ela dá 1 para Deus, e um ainda se torna o maior profeta da história do Velho Testamento. Que isso, pastor? Agora, ela não era mais uma pessoa estéril. Agora, ela era uma mulher completa, ainda tinha o quê? O afeto do marido. Se não tivesse uma competição, uma provocação, uma situação que trouxesse uma irritação, talvez ela não tinha criado esse ambiente. Porque aquela provocação foi levando essa mulher a entrar na presença de Deus, invocar Deus, clamar por Deus, como acontece na tua vida. Vem lutas contra você, é aquele ditado: se não matar você, se você não permitir morrer, como o próprio Davi falava, não morrerei, mas viverei, aquilo vai te fortalecer. Vai ou não vai? Na hora que você se levantar do que você está passando, talvez hoje você olha, fique triste, desanimado, você não entende por que eu estou passando isso, mas a verdade é essa: a hora que você passar essa fase, vai passar, ninguém te segura, porque aquilo vai criar em você uma estrutura que você ainda não tem. E o que essa mulher fez com a Ana? Ela criou na Ana uma estrutura que a Ana não tinha, de tanto ela provocar, de que forma? Excessivamente. Então, na vida, traz sofrimento? Tem momentos complicados? Tem. Mas aí que está, eu posso moldar o ambiente que eu estou vivendo. A Ana entendeu isso, ela foi para o altar. A Bíblia diz que no altar ela faz um voto, ela e Deus, ela coloca a vida dela diante de Deus. Não foi do dia para a noite. Quando você vê ela voltar para entregar o Samuel, ela fala assim para o profeta, para o Eli: você lembra de mim? Eu era aquela mulher que orava por aqui. Então era uma coisa que fazia tempo, não é? Que ela tinha já uma fama de ser aquela pessoa que estava ali orando por um filho. Então, ou seja, aquela provocação, aquela irritação despertou nessa mulher uma gana para vencer, para mudar aquele quadro, e a competidora dela acabou criando um problema ainda maior. Você está entendendo isso? Então, aquilo que eu estou vivendo hoje é resultado daquilo que eu plantei. Você começa a provocar uma pessoa, aquilo pode sim matar a pessoa, mas pode causar uma reação que para você amanhã não vai ser tão bom. Porque ela vai crescer, ela vai mudar, ela vai transformar aquela situação. E o que vai ser depois? E a gente não entende isso. Você viu, o moço falava, agora ele me afronta, mas ele te xinga? Não. Mas eu sinto afrontado por ele, pastor. Por quê? Ele perdeu o medo. Você está entendendo? Não é que ele virou um soberbo, mas agora ele passou a encarar aquela situação. E aquilo está intimidando a pessoa. Então ele vai falar, ele fica meio sem jeito. Você vê, a situação mudou. O pessoal tem um ditado que fala, né, que você já tomou tanta chuva, tanta tempestade, que você perdeu o medo de chuva, não é? E às vezes a vida é desse jeito, é tanta tempestade que você passou, que chega uma hora que a chuva vai se tornar um aliado, não é? Vira um refresco para a tua vida. Por quê, pastor? De tanta pancada que você já levou de chuva. Então é isso que a Bíblia está dizendo. O que eu planto eu vou colher. O que eu estou semeando, aquilo vai retornar para a minha vida em algum momento. Aí eu vou pedir para você um pouquinho mais à frente, Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Efésios 6, 4.
Você imaginou como é que era o ambiente onde Eucana vivia? Devia ser um inferno aquela casa, sim ou não? Uma virada a cara com outra, uma provocar, criava um ambiente ruim. Como é que você está cuidando da tua casa? Que ambiente você está criando dentro do teu casamento? Ô pastor, quando chega em casa é briga, pega, xinga, vamos. As pessoas não aguentam. Um dia um falou para mim assim, sabe por que eu vou para o boteco, pastor? Porque eu não tenho vontade de ir para casa. Então ele para no boteco, ele fica enrolando. A hora que ele não está mais sabendo o que está fazendo, ele vai para casa. Aí ele chega dentro da casa dele. Mas quando chega dentro da casa dele, quase apanha. Não é? Não, é verdade. Mas por que ele não vai para casa? Ele fica pensando, enquanto ele está em juízo, ele fala, eu não vou para lá, né? Eu vou ficando aqui. Aí quando ele não tem mais juízo nenhum, que já não sabe mais o que está fazendo, ele aparece procurando a casa dele. Mas aí apanha, pastor, apanha, né? Mas é a verdade. E tem gente que é assim, talvez você já procurou andar por tudo quanto é canto só para não voltar para a tua casa. Talvez já saiu andando, foi para uma praça, para um lugar, foi para um lugar que você nem queria ir, só para você não ir para o lugar que deveria ir. Não é assim? Porque o ambiente que provocaram naquele lugar. Ô pastor, a pessoa está com demônio, às vezes não está com demônio. Às vezes o ambiente está sendo criado para aquilo ali. Aí a pessoa vai fugindo daquilo ali, vai se afastando daquilo ali. E às vezes acontece, às vezes os pais com os filhos com os pais. Não é um parente com o outro. Tem gente fugindo. Mas por quê? O ambiente que você criou. Diz assim, ó. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Tem uns que falam assim, né? Você tem que honrar pai e mãe. Tem. Mas olha o que ele está dizendo também. Pais, né? Vós não provoqueis a ira dos vossos. Você consegue mudar para NBV para mim a tradução? Tem ou não tem isso? Se tiver aí, muda para mim um pouquinho, quer ver? Ele fala até mais claro, ó. Não, NBV. Nova Bíblia Vida. É essa daí. Alguém lê comigo aqui no monitor, igreja. Pais, não vivam o quê? Seus filhos. Deixando-os rancorosos. Antes façam o quê? Eduquem-nos com a disciplina o quê? Amorosa, que o próprio Senhor aprova com recomendações e conselhos. É assim que a gente está criando? Ah não, pastor, cata uma régua lá e vai trazer consequência. Ele vai aprender assim, um dia você vai virar criança. Já pensou quando mudar? Porque a vida muda, né? Muda ou não muda? Hoje é a tua vez, amanhã é a vez do outro. Não é mais ou menos assim? Não, mas é a verdade. Queira ou não queira, a vida vai mudar. Ela vai dar a volta. E agora? O que você ensinou? Qual foi o ambiente que você criou? O que você ensinou? Ah, pastor, ele faz isso. Às vezes vai olhar para ele, é igual você. Mesmo jeitinho. Não é? A pessoa olha e fala assim, puxou o pai, puxou a mãe. Não é? Mas por que puxou o pai, puxou a mãe? Ambiente que nós criamos para nós. Aí você não concorda. Ah, pastor, um falou outro dia, meus filhos não têm o hábito de me beijar, de falar que me ama, de fazer isso, fazer. Mas como é que você criou eles? Nunca falou. Eles nem sabem que pode fazer isso. Será que sabe? Então, se chega perto do pai, vem dar um abraço no aniversário, não tem coragem não. Ele olha, tudo bem? Feliz aniversário, olha de lado, né? Feliz aniversário. Não é assim, meio durão? Porque não tinha. Não é? Então, se você dá um presente, ele não sabe nem como que recebe, porque nunca ganhou presente na vida. É até estranho, fala, acho que o Maurílio comentou, né, Maurílio, outro dia, não foi? Que você levou para o teu pai um presente, ele ficou todo emocionado, chorou, ainda fez um churrasco para ele depois, no outro dia, que ele sentiu, não, eu preciso recompensar aquilo. Até o pai estranhou, né? Porque foi uma coisa inusitada, não foi? Mas também não tinha plantado esse ambiente. E talvez é isso que você plantou. O casal um dia parece meio moderno, não me trata assim, mas como é que foi tratado antes? Agora você quer que acorda desse jeito? Não vai acordar desse jeito.
O ambiente não foi esse, você não preparou esse ambiente, você não criou esse ambiente. Então, aquilo que você colhe hoje, muitas das vezes, é isso que ele está falando ali, ó. Não vivam irritando os seus. Agora não vai achar, não, a Bíblia está mandando eu só dar paz e amor. Não, a Bíblia está mandando você fazer o quê? Eduque-nos com o quê? Disciplinar. Então, ele mandou você ter disciplina. Não por raiva. Com o quê? Amorosa. Que o próprio Senhor... Aí você vai buscar lá na Bíblia. O que Deus aprova? O que eu faço nessa situação? Faz o que a Bíblia manda. O que a Bíblia fala a respeito daquilo? Então, aquilo você tem que arcar. Mas é o ambiente que você vai estar ensinando para que os teus filhos eles possam ser diferentes. Tem pais que eles são castradores de filhos. Ele castra toda a capacidade que o filho tem. Quando o filho cresce, ele não sabe lidar. Porque ele foi criado de uma forma que ele não tem condições de enfrentar a vida. Tem os filhos que vão na entrevista de empresa, ele chama a mãe e o pai para ir com ele. Porque ele não aprendeu a entrar, ver, saber. Você está criando um filho, às vezes você tem que dar um pouquinho de ensinamento a respeito da vida. Você tem que falar para ele um dia, vai ali buscar um quilo de tomate, por exemplo, não é? Se ele não fizer isso, como é que ele vai fazer isso um dia? Aí um dia ele está com 20 anos de idade, sentado no teu sofá, só dorme. Você fala para ele, vai fazer tal coisa. Ele fala, vou nada. Mas você sempre fez. Você nunca ensinou aquele ambiente para ele. Então, quando ele falava que não queria ir, você falava, está tudo bem. Você acha que ele vai hoje? Hoje não vai. Ele está lá o dia todo na rede social. Você acha que ele vai parar a rede social e falar para os amigos assim, meu pai me pediu para ir buscar um negócio. Ele não vai. Ele vai falar para você, depois eu vou. Mas depois, para ele, amanhã é depois. É, só depois que ele vai. Entendeu? E não vai. Porque nós criamos esse ambiente. Ô pastor, então eu não posso provocar? Você não tem que provocar. Você tem que, ao contrário, criar um ambiente para a tua família que vai fazer o seu filho ser até melhor do que você amanhã. Se ele for melhor do que você vai estar bem amparado. Você não vai estranhar aquilo que está acontecendo. Porque aquilo foi semeado. E claro, no tempo que nós vivemos, muitas coisas foi ensinado errado. Muitos não tinham que passar porque nunca receberam aquilo ali. Tem gente que achava que você tinha que arrebentar a tua família para eles poderem dar valor. Não é verdade? Não é assim mais. Hoje ninguém mais vive dentro daquela redoma. Hoje o acesso do mundo todo está com você. Teve um pastor nosso que foi para os Estados Unidos, o filho dele foi para a escola. E um dia ele falou assim, vai fazer não sei o que lá, ler a Bíblia, não sei o que. O rapaz falou assim, não vou. Aí o pastor falou, catou a cinta e falou, olha, nunca tinha batido não, mas falou, olha. Ele virou assim e falou, se você tocar em mim, eu te ponho na cadeia. Falou para ele. O pastor ficou assustado. Aí ele falou, meu filho, quantos anos o filho dele tinha? 8 anos de idade. Aos 8. O sistema é bem diferente. Não é nem o conselho que bateu na porta dele. Foi o próprio filho já falou, se você tocar em mim, eu te ponho na cadeia. E lá põe mesmo. Não é? Acaba colocando. Mas não foi o ambiente? Sim ou não? Às vezes você deixa aquele ambiente se criar desse jeito. Às vezes você é excessivo. E às vezes a gente não faz conforme o Senhor nos mandou. Vou pegar um exemplo da consequência quando a gente não ensina corretamente os filhos. Um pouco só para abreviar. Vá um pouquinho mais à frente. Você vai lá em 1 Reis 21, versículo 4. Ensinar até os filhos, e até a gente mesmo, na verdade, nós precisamos disso. Saber lidar com frustrações. Porque você não conseguiu tudo que você queria da vida, conseguiu? Eu não consegui. Eu apanho da vida todo dia. Eu sempre tenho expectativa e lido com outras. Amém? Mas eu não vou me curvar para aquilo que está ali. Eu vou continuar lutando, buscando. E eu chego aonde eu quero. Mas eu sou frustrado muitas vezes antes de chegar naquilo ali. Eu acredito que você acontece a mesma coisa. Sim ou não? Se até tirar uma nota boa, você precisa às vezes tomar uma nota baixa, não é assim? Para sentir o constrangimento, entender que você precisa se esforçar mais para você chegar na média que você tem.
Mas tem gente que quando a nota vem baixa, ele já fala, isso não é para mim, eu parei por aqui, não é? Chega, vou tentar outra. Não tem gente assim? Ah, não, mas não entra na minha cabeça, então acabou, então deixa para lá. Por isso que as pessoas não vão tão longe. Porque a frustração vem e elas simplesmente param. Ela não foi preparada para lidar com a frustração, com o não. Eu já ensinei isso aqui outro dia. Você pega esses lutadores aí de boxe, e eles não batem só. Ah, ele nocauteou, mas no treino ele apanha todo o treino dele, porque não é o mais importante ele só saber nocautear. Para até ele nocautear, muitas vezes ele vai ter que conseguir ficar de pé. É verdade ou não é? E como é que você vai conseguir ficar de pé se você nunca tomou um golpe? Então, muitas vezes o treino dele é tomando o golpe para poder aprender a assimilar o golpe, não é? Porque se você conseguir se manter de pé, logo, logo aquela situação vai reverter. Mas se você não conseguir chegar até o momento de reverter uma situação, como é que você vai mudar a tua vida? Se eu não consigo ser mandado embora de uma empresa, demitido de um lugar, como é que eu vou arrumar outro emprego? Eu vou sair achando que eu não sirvo para mais nada. Como é que eles mandam embora? Você não foi proativo. A desculpa acho que é a mesma para todo mundo, é o que a psicologia ensina, como você tem que demitir alguém, não é? Você fala. Aí o cidadão não sabe nem quem é proativo, né? Ele fica olhando, mas proativo por quê? Né? Por que proativo? Não é? Ele está dizendo que você não conseguiu alcançar as expectativas, mas todo mundo é por causa disso, evita problema de processo, não é? Você não foi proativo no lugar. Aí ele olha e fala, não, eu não sou uma pessoa proativa, então não vou mais procurar, não é? Aí tem depressão e fica no canto dele jogado. Nós não aprendemos a lidar com as frustrações. No capítulo 21, 4, diz assim, então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, lhe falara, dizendo, não te darei a herança de meus. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu. Entrou em depressão. O que aconteceu com esse homem? O Nabote recebeu uma vinha que era muito boa, uma herança do pai, aquela era a única lembrança do pai dele, ele era o rei, então todo mundo queria agradar o rei, então o rei chegava, que cavalo bonito, leva para o rei. Isso aqui é um presente então para o rei. Tinha um animalzinho, olha isso aqui, leva. Tinha um fruto, alguma coisa, leva. E um dia ele chega para o Nabote, está amarrado o Nabal, é o Nabal de novo, né? O Nabote, e ele fala para o Nabote, eu queria comprar essa vinha sua. E o Nabote falou, eu não vou vender a herança dos meus pais. E aquilo acabou com ele. Ele sai dali cabisbaixo, desanimado. Claro, quando ele chega, a Jezabel está dentro de casa e olha para aquele homem, do nada, não estava doente, não estava enfermo, não é? Não tinha perdido o reino, estava lá. Mas o que ele estava? Depressivo, porque alguém não vendeu a herança do pai para ele. Caramba, irmão, só por causa disso. Ela olhou e falou para ele, então vai lá e mata esse homem, pronto, pega a vinha para você. Aí o conselho errado, as coisas ruins que vêm na vida. E isso custou muito caro para os dois. Mas não era para ter chegado a esse ponto, sim ou não? Era para ele aprender a entender que nem todo mundo ia vender o que ele queria para ele. Ninguém ia doar tudo aquilo que ele queria. Nem tudo que você espera da vida vai acontecer. Nem todo mundo vai te tratar da mesma forma que você trata. Nem sempre você vai alcançar o que você está esperando. Nem todo mundo vai gostar de você. Tem gente que vai ser educado com você. Eu conheci uma pessoa um dia que ela sempre fazia assim. Podia ser família, parente que fosse. Ela tratava até mais ou menos bem. Aí você fala, você não gosta da pessoa? Eu falo, não, eu fui educado. Eu não confundo educação com gostar. E é verdade, nem todo mundo vai gostar de você. Mas as pessoas são obrigadas a gostar da gente? Não é. Ah, pastor, mas ninguém gosta de mim. Aí você está generalizando, porque você realmente não está preparado para isso. Aí você acha que todo mundo odeia você. Não era isso que estava acontecendo com Acabe. O homem tinha um apego às coisas que eram do pai dele. Não é verdade? Mas para ele não. Para ele não vende para mim a vinha. Tem gente que está assim.
Os pais não ensinaram corretamente, e a gente não sabe lidar com isso. Foi o ambiente que eu criei para os meus filhos. Então, tudo que ele quer, eu vou lá e faço acontecer daquele jeito. Não, eu tenho que criar também com pequenas situações de não. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para Adão e Eva? Não comerás do fruto que está no meio. Foi a primeira coisa. O resto faz o que você quiser, não é? Mas não. Deus colocou um limite. Os ensinamentos, né, que ele estava dizendo, conforme Deus aprova. Deus aprova o não. E isso vai me fortalecer. Então eu tenho que entender na vida que algumas coisas elas vão nos frustrar e nós precisamos estar preparados para isso. Pastor, mas eu vou fazer o que da minha vida se eu fiquei triste, fiquei desanimado, não é? Coloca isso aqui para mim na NVI, para mim um pouquinho. Olha o que ele fala nessa outra versão, como é que fica, ó. Então Acabe foi para casa aborrecido, irritado, porque Nabote, os israelitas, lhe disseram: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou a comer. Mas você viu o começo ali? Aborrecido e... Conhece alguém que fica aborrecido e irritado ao ser contrariado? Tem um monte, não tem? Nós não fomos preparados para aquilo. Ô pastor, mas por causa de uma vinha? Se é eu, já meto o pé naquela vinha, já cortava tudo aquela vinha, né? Vai ficar criando problema, não é verdade? Mas a gente cria problema com cada vinha. Mas é verdade, você vai ficar... Você já viu a história da mulher que vivia brigando com o marido? O pastor falou para si, vai lá, faz um fundir para ela, cozinha um feijão, coloca para ela numa panela ali, para ele, né? Ele vai ficar todo feliz, marido mecânico, trabalhando lá. Aí ele chegou de tarde, ela colocou, fez aquela panelinha lá com o feijão tropeiro, não sei o quê. Apagou a luz, deixou meia luz de velas ali, não é? Ficou esperando ele, casa perfumada, vela aromática. Aí ele já chegou tudo sujo, ele falou, vou tomar banho. Ela, não, meu amor, senta aqui, já não deixou o homem tomar banho, com a mão toda suja ainda. E ela insistiu tanto com ele que ele foi lá e sentou com ela. Aí ele comeu o feijão, não é? Parecia que estava tudo bem, e ele falou para ela assim, olha, estava tudo maravilhoso, estava uma benção, coisa bonita, só o feijão estava um pouquinho duro. Ela falou, não estava. Ele falou, estava. Ela falou, não estava, não estava. Pum, agrediu a mulher. Ai, virou o quê? Uma briga, por causa de um feijão. Aí vai, chora, ele vai lá, ela foi embora, foi buscar ela de novo, trouxe. Aí os dois sentados dentro de casa de novo, feliz. Aí ele vira para ela e falou, tá vendo, mulher? A gente é muito bobo, nós somos bobos demais, desse jeitinho mesmo, meio. Ela falou, por quê? Ele falou assim, nós brigamos por causa de um feijão que estava duro. Ela, não estava, não estava. Acabou o casamento, divórcio. Por causa do quê? Para de comer feijão, vende a panela, não é? Some, muda a alimentação. Não coma mais feijão, mas a gente está ali, não é? E fica aborrecido por causa realmente do maldito. Não era o feijão, o problema era o quê? A teimosia. Você não aceita aquela crítica por causa daquilo que você fez. Não era mais fácil ter aceitado, sim ou não? Pastor, mas Deus, o diabo está tocando. Não, não é o diabo, Deus deixou tudo ali. Tinha até reatado. Mas aí voltou o quê? Feijão. É melhor parar com feijão, não é? Mas a gente às vezes não tem maturidade. Fala, deixa o feijão para lá, né? Esquece feijão. Pronto. Aí a gente fica brigando. A frustração, ela acaba habitando dentro de nós. E como é que eu corrijo isso, pastor? O último versículo, Tiago capítulo 5, versículo 16. Tradução normal mesmo. 5,16. Posso ler? Tiago 5, 16. Aí você está rindo do feijão, mas talvez você já brigou por outras coisas. Né? É verdade, né? Horário da janta. Né?
o passeio na casa da mãe, da família. Tem que ir, não tem que ir, tem que ir, tem que ir. E toda vez vira aquele rolo dentro de casa, não é verdade? Para onde que vai? Teve no Dia das Mães, há 2 anos atrás, um casalzinho, que a mãe queria ir, ele queria ir na casa de um de manhã e na outra tarde. A outra, não, eu quero de manhã. Então, porque a outra ia de manhã, ela marcava de manhã também. Aí eu falei para ele, faz uma chamada de vídeo, não vai em nenhuma casa. Aí ele fez. Aí ele falou, mãe, vocês ficam brigando, a sogra briga, então vou fazer o seguinte, a gente decidiu não ir na casa de nenhum, vocês ficam normal, a gente faz uma chamada de vídeo com eles. Acabou. Ficou bom? Acabou a provocação. Agora tanto faz, pode ir de manhã, de tarde, de noite. Entenderam? Às vezes a gente perde porque a gente não sabe lidar com a situação. Amém? O que ele diz? Eu preciso criar um ambiente bom. Então ele fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Amém? Então o que eu preciso aprender? Se eu quero ter um ambiente correto, que vai ser bom, eu preciso estar disposto a me expor. E ele diz ali, colocar as vossas culpas confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos, para que? Olha lá, para eu sarar. Então o ambiente está ruim, eu criei aquela situação, aquele ambiente ruim, então eu preciso confessar, orar, para que eu sare. Amém? Por quê? A oração feita por um justo pode muito em seus. Então não tenha medo de se expor, mas vai lá e expõe. E assim você começa a mudar aquele ambiente ruim que talvez você está vivendo. Não é verdade? Aquele homem podia ter falado do feijão, não, já fez, está bom, não é verdade? Mas às vezes a gente cria um problema maior. Se eu confessar, se eu tiver entendimento para isso e orar a respeito, eu vou sarar qualquer ambiente que eu criei. Aquele senhor que tem problema com o liderado dele, ele talvez precise sentar com ele e conversar. Vai desmontar aquela situação. Amém? E orar a respeito. Tudo vai voltar ao normal. Diga graças a Deus. Vamos orar? Coloque-se de pé. Vamos entrar na presença de Jesus. Eu não sei as tuas lutas, mas eu sei que Jesus ele pode mudar também. Amém? Pai, queremos ser curados, Deus. Queremos ser transformados pelo Senhor. Veja agora, Deus, se tem alguém que talvez lá no coração está chateado, triste, vivendo, Deus, uma consequência, vivendo, Deus, algo que foi plantado, porque talvez, meu Deus, porque talvez pesou a mão, porque foi excessivo, porque não soube corrigir um filho, porque não soube ser corrigido quando era necessário. Meu Deus, muitas vezes nós não sabemos lidar com as situações. Quantas pessoas, Jesus, não estão vivendo diante de uma situação inusitada que ela não conhece. E muitas vezes, ó Deus, para não admitir que não sabemos lidar, que não conseguimos lidar, nós tentamos levar tudo a ferro e fogo, Pai. Mas agora alguém está abrindo o coração, está dizendo, Deus, eu estou errando, eu não estou sabendo criar meus filhos, eu não estou sabendo ensinar de maneira correta, eu não estou sabendo lidar com a situação. Vai clamando a Deus agora, vai colocando a tua vida na presença dEle, vai dizendo a Ele, Deus, me ajuda. Ô marido, fala com Jesus agora, coloca aquela situação diante dele. Ô mulher, fala para Jesus agora, coloca a situação daquele lar na presença de Deus. Talvez em relação aos filhos, às vezes estamos sendo excessivos, às vezes em relação aos pais. Fala para ele, Jesus, me ajuda, Jesus, me ensina a lidar com essa situação. É hora de refletir, é hora de repensar. Talvez o ano não está como eu queria, porque foi a forma que eu lidei com ele. Eu não dei atenção, eu não aproveitei o momento que tinha que ser aproveitado. Eu não dei a atenção que eu precisava ter dado. Mas fala para ele, coloca diante dele a tua vida. Diga, Jesus, eu não quero essas consequências ruins para mim, mas eu quero, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem escolhido para a minha vida.
Vai derramando a tua vida diante dele, vai pedindo para ele mover, vai pedindo para ele transformar, para ele quebrantar. Pede a ele. Aleluia. O Senhor tem essa liberdade nessa manhã de tocar, de curar, de restaurar, de fazer, meu Deus, o coração dessa pessoa transformado, de trazer novamente, Deus, o sorriso, trazer novamente a paz que se perdeu. Então nós colocamos tudo em tuas mãos, ó Pai. Glória a Deus. Amém.